A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Tem muita gente que duvida. Tem muita gente dizendo que os falsos profetas estão trabalhando muito. Tem muita gente acreditando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Daí então esse vídeo. A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Vamos em frente. Pessoas estão criticando você pelo fato de acreditar na Bíblia Sagrada? Tem gente criticando você? Pessoas estão debochando porque você obedece aos ensinamentos de Cristo? Tem pessoas, olha lá, sussurrando baixo e você consegue ouvir. Eles falam baixinho, mas a gente ouve. Tão jovem e tão ultrapassada, olha lá, tão bonita, acredita na Bíblia, olha lá, que pena. Muita calma nesses momentos de injustiça, meus irmãos e irmãs. Nós passaremos por provas, nós teremos aflições, né? Mas Jesus nos ensina, Ele venceu e nos ensina a vencer. Muita calma nesses momentos de injustiça. Jesus Cristo alertou sobre os falsos profetas e os comparou a cegos espirituais, guiando e formando outros cegos espirituais. Se não vejamos, olha o que Jesus falou: deixem eles, abandonem os cegos espirituais. Esses líderes, falsos profetas, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Jesus em Mateus 15, versículo 14. E nós, eu, você, meu irmão, você, minha irmã, não somos cegos. Nós temos a palavra de Jesus. Cuidado, fala mais, Senhor Jesus, fala mais. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus Cristo em Mateus 7, versículo 15. Definição de falso profeta. O que é um falso profeta, Senhor? Pastor? Vamos lá. Não tirei de nenhum lugar, não. Essa é a definição que o Espírito Santo me deu, pela experiência, pela vivência, né? É todo aquele que até fala sobre os ensinamentos de Cristo. Tem uns que não falam nada, desses aí vocês têm que correr. Correr, foge, porque é engano. Se não falou de Cristo, que é a verdade e a vida, né? Foge correndo. Mas outros falam até alguma coisa dos ensinamentos de Cristo, mas não os coloca em prática em sua vida pessoal. Eles ensinam, mas não praticam. São hipócritas. Fala de muitos outros assuntos, o falso profeta, que nada tem a ver com a verdadeira mensagem de Cristo, causando muita confusão na tua mente e até mesmo grande divisão no ambiente cristão, ou seja, na igreja de Jesus Cristo. Por causa desses falsos profetas, esses fatos negativos que eles trazem, os verdadeiros profetas, aqueles que entendem a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, discernem a palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, e colocam em prática verdadeiramente. Então esses, os verdadeiros profetas, quando falam de Jesus, o fazem com a Bíblia Sagrada aberta, e numa leitura em alto e bom som, para que todas as pessoas não tenham dúvidas quanto à fonte real e verdadeira. Não enganamos ninguém. Você está com a Bíblia na mão aberta, eu ou outro usado por Deus, ou outra usada por Deus, está lendo a palavra de Deus, e você está acompanhando com a Bíblia aberta a palavra de Deus. Então não tem como te enganar. Se tem algum líder te ensinando sem a Bíblia, teorias humanas, ensinamentos humanos, pode
até por questão de educação, ficar até o final, depois sai, não volte nunca mais, porque é engano puro. Quem não tem Jesus e está ensinando o caminho do céu é falso profeta, sim. Vamos então provar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus mesmo. Para tanto, nada melhor do que começarmos a provar pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que para nós é o Filho de Deus indiscutivelmente. Ninguém nos convence ao contrário. Nós temos provas pessoais de comunhão com Ele e temos provas pessoais de comunhão com o Espírito Santo. Então vamos lá. O registro da fala de Jesus vem do capítulo 14 do Evangelho de João, inicialmente. Depois eu vou usar outras passagens. Fala, Senhor Jesus. É muito bom ouvir a Tua palavra. Ela nos ilumina, ela nos esclarece, ela nos coloca no caminho da vitória. Fala, Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então alguém vai a Deus através de Buda? Não. Jesus está dizendo aí com toda clareza, eu sou o caminho. Buda é um caminho, ele não é o caminho. Viu a diferença? E estamos abalizados na palavra de Jesus, o Filho de Deus. Sua palavra é clara, Senhor. Tantos falsos profetas. É só você comparar o que ele diz com a palavra de Cristo e pedir discernimento ao Espírito Santo, sem nenhuma interferência de ninguém. A última ação tua é essa, você, o Espírito Santo, ele te dá entendimento, abre a tua mente, te mostra o caminho e você decide. Sua palavra é clara, Senhor. Tu és o caminho e não mais um caminho entre milhares. Buda é mais um caminho entre milhares que a população do mundo inventou. Que os líderes falsos profetas que não entenderam, não discerniram a Bíblia Sagrada, não discerniram a palavra de Jesus, inventaram vários caminhos. Então, Buda e outros, shintoísmo e por aí vai, que não bate com o que Cristo fala, é falsa doutrina. Não leva você a Deus. Só Jesus, e foi ele que disse, só ele leva ao Pai, mais ninguém. Tu és a verdade entre as milhares que os falsos profetas anunciam. Tu és a vida plena, tu não és uma vida plena mais e abundante. Tu és a única, a vida plena. Ninguém mais tem essa vida para dar. Muitos estão substituindo Jesus e nós temos visto isso no dia a dia. Substitui Jesus pelo quê? Pela sabedoria que vem da internet. A sabedoria que vem da internet é humana. A sabedoria de Deus é muito maior, infinitamente maior e melhor. Pela precisão do quê? Dos médicos em suas receitas, das farmácias com remédios milagrosos e para todas as doenças, dos planos de saúde perfeitos, baratinhos, né? E dos exames laboratoriais infalíveis. E aí exclamam, para que Deus em minha vida? Para quê? Eu tenho tanta coisa. Vamos ver o que mais que eles confiam e estão trocando Jesus pela prosperidade que vem da Bolsa de Valores. Pela ganância disfarçada de ficar muito rico, rápido e fácil com os bitcoins, a moeda digital, invista R$600 e ganhe 5.200. Fique milionário com bitcoins. Gente, acorda. É um perde-ganha. Você, para ganhar com bitcoins, alguém que investiu perdeu. É um perde-ganha. Hoje você ganha, amanhã você perde tudo. Então não entra nessa furada. Estão trocando Jesus pela alegria e paz passageiras que vem pela prática dos esportes radicais
visando muita adrenalina e muita endorfina. Vou provar que é passageira. Depois de pular de paraquedas, o cara vai praticar pesca submarina. Depois ele vai fazer uma viagem à Lua. Ele tem que ter adrenalina e muita endorfina depois que acaba a experiência. Mas ambas são passageiras. Tudo isso pode ser muito bom, mas não se esqueça, nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, de Jesus e de seus ensinamentos, que nos levam muito mais longe do que todas essas experiências humanas. E são experiências duradouras, que não passam. Fala mais, Senhor, é bom te ouvir. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e vocês vão ficar aí. Está começando tudo por vocês. Ele formou 12 discípulos que viraram apóstolos em 3 anos e meio, um curso rápido, 3 anos e meio. Esse é o tempo que deve durar um seminário, 3 anos e meio, 4. No máximo 4. Se Jesus usou 3 anos e meio, nós não precisamos mais do que 4 anos para ensinar alguém leigo a ser um pastor, um líder espiritual. O Espírito Santo habitando dentro de você, isso está lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo ensinou e passou para a gente. Você estando com ele, habitando dentro de você, e com a sua comunhão crescente, com o fruto dele, que é o fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5, 22, 23, você fará, aliás, o Espírito Santo fará grandes obras através de você, começando em sua família. Jesus foi esse modelo. Ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. O Pai disse para ele, olha, você vai lá, mas você não vai agir como Deus lá embaixo. Você vai agir como homem, tá? Ok, Pai. Deus vai estar dentro de você, o Espírito Santo vai estar dentro de você. Então você não está sozinho nunca. E você vai ter o meu poder dentro de você. Tá bom, filho? Sim, Pai. Ele veio e obedeceu. Então, a Bíblia é ou não é a palavra do próprio Deus? Fala mais, Senhor Jesus. Fala mais, porque é bom te ouvir. Como enche e preenche a gente. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem é esse outro conselheiro? Jesus é nosso conselheiro. Quem é esse outro conselheiro? Ele aí continua falando, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive e estará em vocês. 1 Coríntios 3,16. E esse texto, o Espírito Santo está ensinado por Paulo em 1 Coríntios 3,16. E esse texto de Jesus está em João 14, versículos 15 e 17. Então entenda porque o falso profeta é negativo. Porque o mundo não pode recebê-lo. Esse falso profeta não recebeu o Espírito Santo. Como é que ele quer falar de Deus sem o Espírito Santo? Vai falar incompleto, vai falar errado, porque ele não vê o Espírito Santo, nem o conhece, nem o recebeu em seu corpo. Então, entende? O falso profeta, e tem crescido muito os falsos profetas por causa da internet. Qualquer um hoje, falso profeta, assume a postura de verdadeiro profeta e quer falar de algo que não conhece. É a mesma coisa que eu abrir um canal e começar a falar sobre operação do coração. Eu não sou cirurgião do coração. Como é que eu posso abrir um canal falando da operação de corações se eu não tenho prática física de mexer em coração?
Eu não sei mexer em coração. Como é que eu abro um canal falando de operação em coração? Mesma coisa, o falso profeta é muito audaz, é muito cara de pau. Ele abre um canal para ensinar o engano e a mentira que ele vive, pensando que está falando a verdade. Então, o Filho de Deus está falando ou não? Através da Bíblia Sagrada. Você ainda está com dúvida? Vamos em frente. Para quem ainda pensa que Jesus Cristo não é Deus, e sim mais um profeta, Jesus tem uma palavra direta para você. Então vamos lá, o que Jesus falou lá em Mateus 28, 18? Então fala, Jesus, fala, Senhor, que a gente te ouve. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18. Pessoas cegas, graças a Deus, espiritualmente falando, já começam a cair as escamas de seus olhos. Glórias a ti, Senhor. Fala mais, Jesus. As tuas palavras nos fortalecem e nos dão vitória. Portanto, vão e façam discípulos. Estou pegando o mesmo versículo, uma parte dele, para concluir com você alguma coisa lá na frente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Perceberam que o Evangelho de Cristo, nas palavras de Jesus, veio para todas as nações, todos os povos? Esse negócio de que cada um tem a sua religião, a gente tem que respeitar, isso é engano. Nós temos que pregar o Evangelho, sim, porque Jesus mandou pregar, ide por todo o mundo. E aqui não é todo mundo ir pela África, pela Ásia, não. Tem outra interpretação. É ir por todo o mundo que está à tua volta, onde você mora. Seja testemunha viva de Cristo. Então, muitos falsos profetas preferiram continuar em seus enganos e até mesmo em suas mentiras, que receberam como herança. Quando se depararam com o caminho, a verdade e a vida, que Jesus disse que só Ele é. Só Jesus é o caminho. Se você está em outro caminho diferente de Jesus, pula fora. E manda esse vídeo, fortaleça a tua fé com esse vídeo, e mande esse vídeo para pessoas que estão debochando de você, te ridicularizando, te chamando de arcaico e ultrapassado. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus, fala mais. Meu Pai o amará. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Está vendo o falso profeta que não fala as palavras de Jesus? Jesus está dizendo, ele não me ama. Ele está falando em verdades, porque ele não conhece a minha palavra. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 14, 23 e 24 versículos, né? Fala mais, Jesus, Filho de Deus. Fala mais, Senhor. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Muito obrigado, Senhor. Fala mais, Jesus, para provar que a Bíblia Sagrada foi inspirada por ti. Toda a Escritura, Bíblia Sagrada é chamada de Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, ela nos ensina, a repreensão, ela nos repreende quando estamos pegando outros caminhos,
Ela corrige, nos tirando dos caminhos errados, e ela nos instrui na justiça, e na justiça de Deus, que é infalível. Na justiça humana, não. Na justiça de Deus. 2 Timóteo 3,16. Jesus converteu Paulo e o transformou em apóstolo aos gentios e o usou para orientar o jovem pastor Timóteo. Deixo a vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem em seus corações, ou seja, em suas mentes, nem tenham medo. João 14, 27. A paz que Jesus dá é duradoura, não é passageira como a paz que o mundo dá. Jesus, o Filho de Deus, falou o tempo todo com você, até agora, para lhe provar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Palavra esta inspirada pelo Espírito Santo a 40 homens de forma sobrenatural. Homens que viveram em épocas e cidades diferentes, no entanto, podemos ver que todos escreveram a mesma mensagem de fé e esperança vinda de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo foi o único que inspirou cada um deles. Por isso a Bíblia tem coesão, por isso a Bíblia tem coerência, por isso você não encontra conflito entre os livros da Bíblia. A fé é uma só e a esperança é uma só, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e fala sobre ela mesma. Diz lá em Hebreus 4,12, o autor de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí eu esclareço para você. A palavra de Deus é viva porque traz vida plena para você e para quem a obedece. É eficaz para quem a coloca em prática em todas as provações. Provações são para aprovar você, são para te preparar como guerreiro, guerreira imbatível. Provação é para te preparar para vencer as lutas, batalhas e guerras. Provação não é para você ficar chorando e de reclamação e de murmuração, que aí você não cresce. A Bíblia Sagrada também é conhecida como Escrituras. Então Jesus Cristo lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas 24, 45. Observação: sem a ajuda de Jesus e a ajuda do Espírito Santo, você não entenderá as Escrituras, nunca. Aprenda isso. Sem o Espírito Santo, você fica limitado no seu conhecimento, você não avança. Você fica aquele crente fraco, aquele crente que esquece a palavra, porque quem traz a memória é o Espírito Santo, não nos deixa esquecer. Lembra dessa passagem? Ele nos traz à memória tudo que eu lhes ensinei, falou Jesus. Fala mais, Senhor, fala mais, nós estamos te ouvindo. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5, versículo 39. E aí eu faço uma reflexão rápida com vocês. Raciocinem comigo e tirem as suas próprias conclusões. Como conhecer a Cristo Jesus sem conhecer as Escrituras? Como fazer um paralelo? Como conhecer Olavo Bilac sem ler as poesias de Olavo Bilac? Sem ler a biografia de Olavo Bilac? Os falsos profetas não conhecem as Escrituras, são cegos espirituais em relação a ela e estão guiando muitos cegos espirituais para o abismo eterno, chamado pelas Escrituras de inferno. Muitos estão indo para o inferno por causa dos falsos profetas. Saem de perto deles, foi o que Jesus falou. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia que está na Escritura teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, 2 Pedro 1,
versículos 20 e 21. Falsos profetas erram porque acreditam mais na interpretação pessoal, sem a orientação do Espírito Santo e sem a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Eles acreditam mais na interpretação pessoal do que na intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Falsos profetas sempre argumentam como que pescadores semi-analfabetos poderiam escrever com tanta sabedoria para nós, as pessoas cultas da terra, e concluem: impossível. Impossível, a gente não pode acreditar num absurdo desse. E ainda vão mais longe. A Bíblia está ultrapassada e arcaica, portanto deve ser esquecida. Não conhecem o Espírito Santo que Jesus nos enviou, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. O Espírito Santo de Deus transformou aqueles pescadores semi-analfabetos em homens cheios do conhecimento de Deus, além do conhecimento humano que eles poderiam ter. As Escrituras nos esclarecem e muito sobre os falsos profetas. Procure ler e ouça com muita atenção o que eu agora vou ler para vocês. Se alguém ensina, isso é na Bíblia, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, essa pessoa é orgulhosa e nada entende da verdade. Esse tal mostra o interesse doentio. Pelo quê? Por controvérsias e contendas. É isso que eles criam, acerca de palavras. É isso que Satanás quer, criar controvérsias e contendas no meio do povo de Deus, com palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então, eles confundem. Eles querem fonte de lucro, muito dinheiro, muito bitcoins aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, né? Onde a rede cai, né? Mas o que Jesus ensina para nós é a fonte de lucro espiritual. É amor, alegria e paz que vem dele para nós. Ninguém tem para dar para a gente. Esse é o lucro da gente aqui. Imagina no céu, quando nós formos para lá. Oh, glórias a Deus! Por isso, continuando o texto, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha aqui, ensinamento bíblico. E tem gente que não dá valor à Bíblia porque não conhece. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Quantos irmãos e irmãs nossas estão hoje no mundo adorando ao dinheiro, envolvidos com o dinheiro, só falam em bolsa de valores o dia inteiro, sábado e domingo também, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, Paulo falando a Timóteo, homem de Deus, você, porém, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça de Deus, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,
versículos 3 a 12. Finalizando, coloco a seguinte questão: como conhecer um falso profeta sem conhecer a Bíblia Sagrada? Medita nisso. Como identificar um enganador sem conhecer Jesus Cristo, a verdade? Sem o referencial que Cristo nos dá através da sua palavra, não teremos nunca como identificar o enganador. Seremos enganados facilmente. Se liga, meu irmão, minha irmã. Se alguém está lhe ensinando assuntos espirituais sem utilizar uma Bíblia Sagrada como base total de seu ensino, não tenha dúvida nenhuma. Ela é um falsa profeta, pois pode estar lhe ensinando falsas doutrinas e sem utilizar a fonte maior, a Bíblia Sagrada. Sem a Bíblia, como saber se a verdade está sendo ensinada? Falso profeta afirma que o caminho pode ser qualquer um. Você tem livre-arbítrio. Você pode ser homem ou pode ser mulher. Esse absurdo da ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas, estão querendo forçar a barra para crianças de 6 anos. Você vai permitir que teu filho aprenda esse lixo? Você vai permitir que o seu neto aprenda esse lixo, essa mentira do inferno? Deus fez homem e mulher para procriarem e para encher a terra. Ele não criou outro homem quando botou Adão para dormir. Ele criou Eva. Está bem claro isso, né? Deus é hétero. Deus é hétero em sua criação. Segundo, a verdade eu tenho a minha, você tem a sua. Ela é relativa. Olha a mentira. Sai dessa, é furada. Terceiro, a vida você tem o direito de escolher a sua. Qualquer modelo serve. Você pode ser homem, você pode ser homossexual, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser, você pode ser maluco, você pode ser tudo que dizem que não presta. Você tem direito. Oh, que absurdo! Esses fundamentalistas, esses radicais, fundamentalistas não, nós temos fundamentos, é diferente. Nós temos fundamentos firmes e sólidos. Nós não somos fundamentalistas. Nós temos fundamentos firmes e inabaláveis. Todas essas afirmações não passam de um tremendo engano para diminuir intencionalmente o poder das palavras de Cristo, quando afirmou que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem é que quer diminuir o poder das palavras de Cristo? Satanás. E ele usa quem? Quem serve a ele. Quem serve a ele são os satanistas, que a Bíblia chama de falsos profetas, enganadores e mentirosos. Jamais serei descoberto, falso profeta falando. Seus dias estão contados, pois com Deus não se brinca. O teu destino, se você não se arrepender, não aceitar Jesus como Salvador e mudar de vida, sinto muito, o seu destino, falso profeta, é ir para o inferno. Lugar preparado para o diabo e seus anjos e aqueles seus seguidores aqui na terra. Tem muito mais palavras de Deus na Bíblia Sagrada, toda, de Gênesis ao Apocalipse, se não vejamos alguns versículos. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Isaías 41:13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, ou seja, quando me procurarem de toda a mente. Jeremias 29, versículos 11 a 13. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz.
os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso aqui significa o seguinte: isso é poesia de Deus, o poeta dos poetas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os montes e colinas, as cidades e as nações irromperão em canto diante de vocês, e todas as pessoas, as árvores dos campos. Jesus, lá em João 15, ele fala que nós somos galhos, nós somos árvores, tem que dar fruto. Então, todas as pessoas no campo, na cidade, baterão palmas para quem tem o Espírito Santo e faz coisas sobrenaturais acontecerem. E os vizinhos estão vendo, os amigos, os parentes, a família principalmente. Isaías 55, 10 e 12. E Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Senhor, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara corrige e o cajado te puxa. O cajado tem uma curva em cima dele, ele faz uma curva. Essa curva é um gancho, para quando a ovelha cai, o pastor engancha a ovelha pelo ventre e levanta ela de um abismo, de um buraco. Salmo 23, 4. Temos atravessado nos últimos meses um vale de trevas e morte, conhecido como Covid-19. Mas não tememos nenhum perigo, porque tu estás conosco. Salmo 91. A tua palavra e a tua mão nos protegem. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. E aí o gentio, que não conhece a palavra, quem não é cristão é gentio. Ele vai procurar remédio, ele vai procurar médico, ele vai procurar psiquiatra, psicólogo, porque ele está cheio de espírito de morte, ele está com angústias do inferno, ele está com aflição e tristeza. Mas nós, os cristãos, vamos continuar a leitura. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor, eu clamei. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Salmo 116, de 1 a 6. Muitos mais versículos que nos mostram a palavra de Deus estão na Bíblia Sagrada. Cabe agora a você se dispor a lê-la, com disposição em aprendê-la, e até mesmo a firme determinação em colocá-la em prática em seu dia a dia. Minha oração a Deus é para que, primeiro, cada um de vocês consiga identificar se é um falso profeta lhe ensinando com distorção a palavra poderosa e infalível de Deus. Segundo, que você tenha entendido e também discernido que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, sem pôr nem retirar nada. Observação final: a Bíblia Sagrada também é um livro geográfico, um livro histórico e até mesmo um livro social. Mas o mais marcante nela é a orientação espiritual que Deus nos dá de graça. Seja com Deus, em nome de Jesus.